A ferramenta fundamental que não pode deixar de existir na vida de um homem e na vida de uma mulher chama-se fé. Fé. A fé é quem deve nos mover em qualquer situação, seja lá qual for a situação. É a fé quem nos move. Mas eu quero pegar esse texto e entender esse texto com os irmãos, porque tem algumas coisas aqui que são difíceis de entender, mas eu creio que o Senhor nos dará uma clareza maior, e nós sairemos daqui entendendo como é que as coisas de Deus funcionam em nossas vidas, porque Deus tem as suas formas, as suas maneiras de trabalhar em favor daqueles que esperam e confiam nele. Abraão, irmãos, ele não conseguiu aquilo que ele desejava por trabalho próprio, por uma obra feita. Não. O que Abraão conquistou, o que Abraão alcançou, o que Abraão construiu em sua vida, foi tudo baseado em uma só coisa, em um só sentimento, em uma só ferramenta. E qual é ela? Qual é ela, igreja? A fé. Por isso que Abraão ele é intitulado o pai da fé. Amém? Então Abraão ele vem antes de Moisés. Ou seja, na época de Abraão não havia lei. Amém? E Abraão ele servia a um Deus que ele começou a ter intimidade, que conheceu e começou a estreitar a intimidade com esse Deus. E naquele momento o que fez Abraão entender a maneira que Deus queria que ele procedesse foi exatamente a fé, porque a fé trouxe uma proximidade de Abraão para com Deus. E quando há uma proximidade de duas pessoas, é natural que essas pessoas passem a conhecer melhor uma a outra. Então a fé que Abraão tinha em Deus fez com que eles estreitassem o relacionamento e com que Deus pudesse se apresentar a Abraão e demonstrar a Abraão quem ele era e o que ele esperava de Abraão. Amém? Então é muito, irmãos, isso aqui é maravilhoso, porque assim, existe uma questão que se fala, não, a época da lei, a época da graça, mas veja, Abraão está antes da lei, até então não existia lei. Amém? Mas existia o que? Relacionamento, e o relacionamento traz conhecimento, e o conhecimento traz compromisso, comprometimento. Amém? Amém? Então nós servimos ao Deus da lei, nós servimos ao Deus de Abraão, ao Deus de Isaac e ao Deus de Jacó. Amém? Glória a Deus. Continuando, olha só, presta atenção, isso aqui é profundo. Versículo 4: ora, o salário do homem que trabalha não é considerado como favor, mas como dívida. Amém? Se você trabalha para alguém, este alguém tem uma dívida com você. Aleluia. Amém. Deus não tem dívida comigo nem contigo. Mas vamos aqui, 5. Todavia, aquele que não trabalha, mas confia em Deus, que justifica o ímpio, sua fé lhe é acreditada como justiça. Então assim, eu não preciso trabalhar para Deus,
eu preciso acreditar que Ele existe e que Ele opera tudo e todas as coisas na minha vida. Eu não preciso ter uma obrigação com Deus por uma troca. Está entendendo? Porque assim, eu vou trabalhar na minha empresa por quê? Se você tivesse o salário que você recebe na empresa, tendo a opção de ficar em casa, você ia trabalhar? Não. Então você vai trabalhar por quê? Porque você precisa do salário. Deus, o que Ele espera de mim e de você é algo muito simples. E o que é que Deus espera de mim e de você? Que eu acredite que Ele existe, que eu acredite que Ele é Deus, que eu acredite que Ele é aquele que abre porta onde não tem porta, que Ele é aquele que cura, que Ele é aquele que liberta, que Ele é aquele que enviou o seu Filho para nos dar a oportunidade de um dia estar com Ele. Aleluia! Amém? Então a justiça, a justificativa, a justificação que vem de Deus sobre a minha vida, ela vem através da fé, de acreditar. Amém? Aleluia! Glória a Deus. E nós precisamos entender isso. Por quê? Do que se queixa o homem? Vou perguntar de novo, dar mais uma oportunidade para você. Do que se queixa o homem? Seus próprios pecados. Diga assim: o homem se queixa de suas próprias falhas e dos seus próprios pecados. E aí vamos entender isso aqui. Quem são os circuncisos e quem são os incircuncisos? Os circuncisos eram aqueles que tinham uma marca. Eles tinham uma marca. Eles eram circuncidados. E os incircuncisos eram aqueles que não tinham a marca. Só que veja, Deus não coloca a circuncisão como uma regra para você viver a bênção dele, para você viver o perdão dele. E essa circuncisão que Deus não põe em conta, não leva em conta, é a circuncisão visível. Porque o que Deus espera de mim e de você é uma circuncisão invisível, que é a circuncisão que Ele tem conhecimento. E essa circuncisão, ela vem no coração. Eu e você, nós temos que ser circuncidados no coração. Tudo aquilo que é aparente, quem está em volta de você sabe, porque vê. Amém? Só que a Bíblia diz que Deus vai além do que é visível. O apóstolo Paulo diz que o Senhor, ele vai até a divisão da alma e do espírito. Então o Senhor, ele nos conhece nas profundezas. Nas profundezas. E aí explica-se por que muitas vezes nós não recebemos aquilo que nós tanto desejamos. Sabe por quê? Porque Deus conhece as nossas profundezas. E Deus sabe, ainda não é tempo, porque se eu der, se perde. É difícil dar aleluia nessa hora, né? Porque assim, o nosso desejo é que Deus faça algo por nós logo. Só que o Senhor, Ele não adianta, Ele não atrasa, Ele chega na hora certa, Ele chega no momento certo. Aleluia. Amém. Então é importante nós entendermos isso. Aí, continuando aqui, já dissemos que no caso de Abraão, a fé lhe foi creditada com justiça. Sob quais circunstâncias? Antes ou depois de ter sido circuncidado? Aí vem a resposta: não foi depois, mas antes. Então Abraão, ele já tinha intimidade com Deus antes da circuncisão. A circuncisão veio para quê? Como uma demonstração pública de que ele tinha uma aliança com Deus. Ele carregava uma marca, a marca de uma aliança que ele havia feito com Deus, de forma pública, mas de forma espiritual. Abraão já tinha
tinha esta aliança com o Senhor. Amém. Glória a Deus. Então, antes de nós nos mostrarmos, nós precisamos primeiro que Deus nos conheça. Aleluia. Glória a Deus. E quem é que nos mostra? O Senhor que nos mostra. É Ele quem se encarrega de nos mostrar, através de situações criadas, através das bênçãos, através do seu agir, através do seu operar. Versículo 11: assim ele recebeu a circuncisão como sinal, como selo da justiça que ele tinha pela fé. Ou seja, eu amo a Jesus, eu amo a Deus, então eu vou me circuncidar, porque é algo que eu vou demonstrar para as pessoas de forma visível que eu amo a Deus e que eu tenho uma aliança com Ele. E qual é essa circuncisão hoje? Essa circuncisão hoje é o abandono das práticas que desagradam ao Senhor, é o abandono da prática de pecado, é ter uma vida onde o nome do Senhor é glorificado o tempo todo, é ter uma vida onde as pessoas olham para mim, olham para você e glorificam a Deus, dizendo assim: ó, é um homem de Deus, é uma mulher de Deus, é um jovem de Deus, é uma jovem de Deus, é uma criança de Deus, é um menino ou menina de Deus. Amém? É isso. É isso. Então hoje, o que nós temos hoje como uma demonstração pública? O batismo nas águas. Essa é uma demonstração pública, onde ali publicamente eu demonstro, eu declaro diante das pessoas que eu estou morrendo para este mundo e eu estou nascendo em Cristo, para a partir de então viver uma vida completamente diferente da que eu vivi até então. Aí, irmãos, nós paramos para pensar como o Evangelho está banalizado. Já parou para pensar? Porque você começa a refletir, pensar, meditar na palavra de Deus, e você vê o quanto o Evangelho está banalizado, o quanto as coisas de Deus estão banalizadas. E isso é um preço muito alto, muito alto. E eu sou o responsável de fazer a minha parte e não banalizar as coisas de Deus. Eu preciso ter a responsabilidade com o Senhor, a minha responsabilidade individual. Então eu tenho a minha responsabilidade individual com o Senhor. A minha esposa, ela tem a responsabilidade dela individual com o Senhor. Os meus filhos, eles têm a responsabilidade individual com o Senhor. Não sou eu que vou pautar a vida da minha esposa com Deus, que vou pautar a vida dos meus filhos com Deus. Não sou eu. Eu vou ensinar, eu vou instruir, mas pôr em prática quem põe é a própria pessoa. Sou eu que me posiciono diante de Deus, entendendo quem é Deus para mim, quem Ele representa para a minha vida. Aleluia, glória a Deus. Eu preciso entender quem é Deus, eu preciso entender o que Ele representa para a minha vida. Eu preciso entender que Ele é quem gere a minha vida em todos os sentidos, que todas as coisas que dizem respeito a mim devem ser geridas pelo Senhor, que sabe o que é melhor para mim. Porque vida com Deus é individual, não é coletivo. Por isso que eu digo aos irmãos, quando eu pergunto alguma coisa, alguém fala nós, eu falo nós não, eu. Porque a responsabilidade é minha. Talvez você esteja aí sentado ao lado da tua esposa, do teu esposo. Talvez você esteja aí sentado ao lado do teu filho, da tua filha. Ei, o que você tinha que fazer pelo teu filho, você fez, você instruiu. O que você tinha que fazer pela sua esposa, o que você pode fazer pela sua esposa é instruir. O que você pode fazer pelo teu marido é instruir. Mas você não pode pegar essa pessoa e forçar ela e falar, não, tem que ser assim, você vai ser assim. Porque se ela não entender quem é Deus, se ela não entender o quão digno é o Senhor para cada um de nós, de nada vai valer. Pastor, então eu tenho que abrir mão. Não, existe algo chamado
Quem está entendendo o que o Senhor quer falar nessa noite? Aleluia. 9. Destina-se esta felicidade apenas para aos circuncisos ou também aos incircuncisos. Já dissemos que no caso de Abraão, a fé lhe foi creditada com justiça. Sob quais circunstâncias? Antes ou depois de ter sido circuncidado? Não foi depois, mas antes. Assim ele recebeu a circuncisão como um sinal, como selo da justiça que ele tinha pela fé, quando ainda não fora circuncidado. Portanto, ele é o pai de todos os que creem, sem terem sido circuncidados, a fim de que a justiça fosse creditada também a eles. E é igualmente pai dos circuncisos, que não somente são circuncisos, mas também andam nos passos da fé que teve nosso pai Abraão antes de passar pela circuncisão. Ou seja, eu já era circuncidado, mas eu conheci Abraão, e eu observei a fé de Abraão, e eu passei a exercer o mesmo papel que Abraão exercia, de aplicar a minha fé num Deus Todo-Poderoso, num Deus que abre porta, num Deus que cuida, num Deus que opera milagres, num Deus que não há circunstância, situação, problema, nada que Ele não possa entrar e solucionar e resolver. Aleluia. Você se batiza primeiro para depois aceitar Jesus? É ao contrário. Primeiro você entrega a sua vida para Jesus. E você entrega a sua vida para Jesus por quê? Porque você creu que Ele é o Filho de Deus e Salvador da sua alma. E o que é que está agindo aí? É a fé. Amém? Aí depois você se batiza como declaração do quê? De se tornar uma nova. Por isso que Jesus disse: eu não vim para abolir a lei, eu vim para dar continuidade, completar. Só que a lei agora está em mim. Então, se eu conheço a Jesus, eu conheço o que Ele deseja. Se eu conheço a Jesus, eu conheço o que Ele se agrada. Então eu sei o que é certo e sei o que é errado. E aí o que acontece? A lei permanece. Porque se eu não tenho conhecimento do que é certo e do que é errado, eu posso fazer qualquer coisa. Sim ou não? Sim. Quando você vai num lugar que é desconhecido seu, você vai a primeira vez, você não conhece as regras do lugar, e aí você começa a agir conforme a tua cabeça aponta. Depois chega alguém e fala assim: não, você não pode fazer isso. Ai, desculpa, eu não sabia. Amém. Então dali por diante, você sabe que tem algo que você não pode fazer. Então o que foi que chegou? Amém. Porque tem muitas pessoas que eles dizem assim: nós vivemos a época da graça, então eu posso tudo. Não pode não. Não pode não. Porque a Bíblia, ela nos ensina o que eu devo e o que eu não devo fazer, quais são as minhas obrigações e quais não são. Olha que tipo de Deus, olha que tipo de Deus que eu e você servimos. Presta atenção, nós não estamos falando aqui de um Deus de pau, de um Deus de pedra, nós não estamos falando aqui de um Deus morto, nós estamos falando de um Deus sobrenatural, um Deus que faz gerar no ventre de uma mulher um ser humano, um Deus que faz com que uma criança seja gerada no ventre de uma mulher, e ali cria osso, e ali cria pele, e ali os órgãos são criados. E quem explica isso? Este é o Deus que eu sirvo, este é o Deus que você serve. Aí eu vou fazer uma perguntinha para você aqui. Vamos abrir um parênteses. O que é impossível ao Senhor Deus? Vocês não foram convictos? Depois de tudo que eu falei, isso aqui era para sair pronto. O que é impossível ao Senhor, seu Deus? Nada. Nada é impossível, porque Ele é Deus. E o que é que impede de Deus operar
Aleluia. Amém? O Evangelho, as coisas de Deus, é uma matemática simples. Simples. Mas nós temos que entender a simplicidade de Deus, porque nós complicamos Deus. Nós complicamos o Senhor. Nós achamos que para Deus fazer algo para a gente tem que acontecer um negócio absurdo. Não, Deus não age assim. Deus faz assim, ó. Aconteceu. Aleluia, aleluia. Aleluia. Então vamos lá. Vamos voltar aqui no 17. Como está escrito: eu o constituí pai de muitas nações. Ele é nosso pai aos olhos de Deus, em quem creu. Que Deus? O Deus que dá vida aos mortos e chama a existência coisas que não existem como se existissem. Ponto final. Não há divergência. Deus disse: haja. Como é que inicia tudo lá no Gênesis? Haja luz. Como é que tudo foi criado? Através do quê? Na palavra. Deus não pôs a mão em nada. Ele foi só dizendo: haja, 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 haja. Deus vai olhar para a tua vida e falar assim: está crendo, a fé está funcionando. Essa fé que eu quero. Haja. E o que vai acontecer? Vai acontecer. A porta vai abrir, a cura vai vir, Ele vai operar, Ele vai agir, Ele vai mudar a situação, Ele vai entrar num quadro que você olha e fala assim: e agora? Não tem como. E Deus fala: tem, porque eu sou Deus. Quem trabalha aí sou eu, quem opera aí sou eu. Na hora que eu entrar, acabou, não há dificuldade. Você pode estar no deserto como Abraão estava, você vai prosperar. Aleluia. Aleluia. Amém. Ai, pastor, mas o senhor não sabe o que eu estou passando, o que eu estou vivendo. E você sabe o que eu passo, o que eu vivo, o que eu já passei, o que eu deixei de passar. Eu estou trazendo uma palavra para você que fala de um Deus vivo, que é o Deus que você escolheu servir. Aleluia. Se eu não acreditar que Ele pode fazer, sabe o que eu tenho que fazer na minha vida? Arrumar a cama tranquila e morrer lá de depressão. É forte, não é? Mas é a realidade. Ou eu acredito que Deus faz, ou então eu caço uma cama bem confortável, fico lá, me enrolo e morro de depressão. Amém? Amém? Quem não quer morrer de orgulho, diga amém. Amém. Orgulho mata? Quando é que o orgulho mata? Quando eu deixo de ouvir aquilo que vai me ajudar a sair do buraco que eu estou. O orgulho tomou o lugar do entendimento. Quando eu ouço e entendo, eu sei como sair. Agora, quando eu me fecho, quando eu não quero ouvir ninguém, eu morro no orgulho. Amém? Satanás é PhD. Ele é PhD. Quando alguém vai te aconselhar, Satanás vem no seu ouvido e diz assim: quem é ele para falar isso para você? Né? Quem é ela para falar isso para você? Aí, como nós temos uma tendência carnal terrível, por isso que o apóstolo Paulo diz que a nossa luta não é contra a carne e sangue, é na questão espiritual. E aí nós temos essa questão espiritual fragilizada. Aí já tem o ego, né?
Diz assim, é verdade, quem é essa pessoa para vir falar alguma coisa para mim? Quem é ele? Quem é ela? E quem é que perde a bênção? Eu. Porque eu preciso entender quando Deus está usando as pessoas para falar comigo. Deus usou a jumenta para falar com Balaão. Balaão, ele açoitou aquela jumenta o quanto ele pôde. Até que chegou uma hora que a jumenta olhou para ele e falou: por que você está me batendo? O que eu fiz para você para merecer tudo isso? Eu estou querendo te livrar. Eu não estou indo porque se eu for você e eu, nós vamos morrer. E Deus permitiu que a jumenta falasse isso para o outro jumento ouvir. Amém? Porque o coração dele estava tão duro que ele não estava entendendo o que estava acontecendo. Tem momentos da vida da gente que nós estamos assim, tão endurecidos, que nós não entendemos. E nós deixamos de viver a bênção de Deus. Mas aqui não. Aqui não. A história. Todo o ambiente onde Abraão estava, tudo conspirava contra. Tudo. Mas Abraão disse: não, se Deus falou, eu creio. Aleluia. Se Deus falou, eu vou confiar. Aleluia. O que foi que Deus te prometeu? Você ainda lembra? O que foi que Deus te deu como promessa? Você ainda lembra? Faz assim, ó. Chuta essa incredulidade para longe de você e volte a crer. Volte a enxergar a promessa de Deus na sua vida. Se tem áreas que precisam ser corrigidas, corrija. Faz coisas no lugar. Pastor, e como é que eu mudo essa história? Está aqui. Deixa de ser incrédulo, passe a acreditar. Confie no Deus que você serve. Faça o que é do agrado dele. Tenha mais intimidade com ele. Ele vai falar contigo. Ele vai te honrar e vai te abençoar em todas as coisas. Amém? Então vamos lá. 20. Mesmo assim não duvidou, nem foi incrédulo em relação à promessa de Deus. Ele não foi incrédulo em relação ao quê? Por quê? Porque ele sabia que Deus ia cumprir, independente do que a visão dele estivesse enxergando. Ele sabia que Deus ia cumprir, mas foi fortalecido em sua fé, dando glória a Deus, estando plenamente convencido de que ele era poderoso para cumprir o que havia prometido. Deus é poderoso para cumprir. Deus falou, ele vai cumprir. E aí, gostou da mensagem? Deus falou com você? Com certeza absoluta que sim. Então faz o seguinte, deixa o seu like, faça o seu comentário, copie esse link e envia para o máximo de pessoas que você puder. Grupo de Instagram, Telegram, lista de transmissão, envia e assim você vai nos ajudar a fazer esse canal ficar cada vez mais conhecido. Então, aguarde que em breve tem mais. E lembre-se de uma coisa, nós somos de uma igreja que crê em uma vida de comunhão. Até a próxima.